Olá, estamos chegando aqui pela TV Sete Lagoas com o programa Santiago Entrevista, sempre muito bom estar de volta com você. A gente sempre abordando assuntos muito especiais. Estou recebendo aqui o Taylor, de uma cidade vizinha aqui de Sete Lagoas, mas ele está representando um movimento muito grande, um movimento mundial, e vou trazer para você um assunto muito bom, Vamos falar aqui sobre um grande congresso que está para acontecer. E lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Você que precisa de site, e-commerce, rede social, faça como a gente aqui há mais de 10 anos, parceiros da 5bits, sempre deu certo. Nosso site está lá no ar, www.tv7lagoas.com.br. Nosso aplicativo também você pode baixar na Play Store, está à sua disposição. Nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. É um trabalho muito bacana, Vale a pena a gente trabalhar com pessoas profissionais, por isso que eu indico sempre as 5bits. Lembrar você também que nós estamos, pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo, nossa rede social, nosso YouTube, e sempre levando a melhor informação para você. E também na sexta-feira, o nosso programa Santiago Entrevista faz parte da programação da Com Brasil. Um abraço para você de todo o Brasil que nos assiste. Taylor, seja bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer, Santiago, estar aqui com você. O convite é uma honra para a gente. Muito obrigado pelo convite. Estamos felizes. Eu vou deixar para você anunciar, para o nosso telespectador. Você vem como quase que embaixador, desse grupo Testemunho de Jeová. Porque eu digo assim, pelo que você me falou, vocês são uma congregação mundial, Tem gente para tudo enquanto é lado e muita gente. Então, quer dizer, como tem um cara que é líder lá na Europa, por exemplo, você é nosso líder aqui. Pode ser? Podemos dizer que o nosso líder é Jesus Cristo. Não, eu falo assim, da comunidade, aquele que vai, que coordena, que representa, como você está representando aqui agora. Sim. Aí no caso das congregações... Que vocês têm uma hierarquia também, nas congregações, nós temos os anciãos. São homens que têm responsabilidade de ensino e de cuidar das ovelhas de Cristo, Então, são homens que não são designados financeiramente, eles são designados pela sua qualidade espiritual. E esses tomam conta das congregações. No caso aqui eu estou como um porta-voz local das Testemunhas de Jeová, Assim, há vários porta-vozes em várias cidades e eu represento a região aqui de Sete Lagoas. Você representa quantas cidades? Normalmente as cidades designadas da região é Sete Lagoas e as micro-regiões. Então, por exemplo, Jequitibá, outras cidadezinhas pequenas próximas a Sete Lagoas, quando a associação precisa passar alguma informação ou quando tem alguma entrevista, aí a gente vem atender com muita honra. Entendi. E vocês atuam como pessoas, levando essa mensagem só no campo, ou vocês têm também as congregações suas? Nós temos locais que são chamados locais de reuniões. Alguns até conhecem como igrejas, Então esses locais de reuniões, eles são chamados de salões do reino. São locais onde a gente se reúne para adorar a Deus, para cantar louvores a Ele. Pois é, mas para vocês o nome que vocês usam é qual que é? É igreja, é salão, é o que é usado? Nos tempos bíblicos se usava igreja, algumas traduções usam igreja. Nós conhecemos, são esses locais de adoração, a gente denominou como salões do reino. Salões do reino. Porque se vindica o nome de Deus ali, fala sobre o reino de Deus. Então é conhecido como um local de reunião e a gente chama popularmente entre as Testemunhas de Jeová, salões do reino. Eu acho isso muito importante porque a gente vive num momento assim de muita informação, Então, e hoje opera muito a desinformação, E eu acho muito importante, você estar aqui para explicar, porque muitas pessoas vivem, à mercê da desinformação e não sabem realmente o que é aquilo, Por exemplo, às vezes a pessoa vai passar e vê um grupo de pessoas e vai achar, não, a pessoa está lá na igreja. Não é na igreja, Então, assim,
igreja é outra religião que tem a igreja, que as pessoas vão lá se encontrar, né, para fazer suas orações, né? E outra coisa é porque também a gente tem muitas religiões diferentes, né? E cada uma com as suas particularidades, né? No caso, vocês, que são testemunhos de Jeová, vocês são um grupo, né, que, pelo que eu sei, né, pelos meus estudos, vocês são bem antigos, né? Você lembra mais ou menos assim de alguma data, desde quando surgiu né, o grupo Testemunho de Jeová? Você tem esse... Desde 1800, um pouquinho, eu não me recordo a data correta, me falhou a memória aqui, mas desde 1800, como grupo, as Testemunhas de Jeová se reúnem. Elas fazem essas reuniões, elas são grupos que adoram a Deus como grupo. Mas as Testemunhas de Jeová, o que é uma testemunha? É alguém que fala em defesa de outro. Então, como Testemunhas de Jeová, desde a época bíblica, já existem pessoas, por exemplo, Abel. Abel era uma testemunha que falava em favor do nome de Deus. Uhum. Então, nós somos conhecidos como Testemunhas de Jeová por causa dessa questão. A gente protege o nome de Deus como uma testemunha que fala a favor dele. Então, por isso foi escolhido esse nome. Tem a ver com a Bíblia, texto bíblico que fala que nós somos testemunhas de Deus. E por isso que nós hoje somos conhecidos como Testemunhas de Jeová. E todas as religiões, cada uma tem alguma coisa que está como é que eu posso dizer? Como um guia, né? Eu vou dar um exemplo da religião católica que tem uma Bíblia. Vocês também têm? Ou não? No caso, as Testemunhas de Jeová, elas seguem as Escrituras Sagradas, a Bíblia. A Bíblia. Esse é o livro que as Testemunhas de Jeová usam para aprender e louvar a Deus. Tá, mas é uma Bíblia parecida com de outras religiões, por exemplo, católica, evangélica, ou tem alguma diferença? Boa pergunta, né? Porque muitos dizem, às vezes, que a Bíblia das Testemunhas de Jeová é diferente, né? É igual, por exemplo, quando você vai traduzir de um idioma para o outro. Uhum. Alguns usam lar, as outras usam casa, outras usam tenda. Então, a tradução das Testemunhas de Jeová, como a gente trabalha com o público, então a gente chega para pregar sobre o reino de Deus para as pessoas que têm instrução, mas também aquelas que não tiveram a oportunidade de estudar. Então, a gente usa uma tradução de fácil leitura. Mas é a mesma tradução que as pessoas usam, só com, às vezes, na hora de traduzir, com palavras mais fáceis de ser entendidas. Por exemplo, tem algumas traduções que usam centurião. O que é centurião? Então, facilita o entendimento quando já explica soldado, sobre 100. Então, facilita o entendimento das pessoas. Então, a gente usa uma tradução que facilita esse entendimento, que é a tradução do Novo Mundo. E dentro da história de Jesus Cristo, a visão é a mesma ou diferente? Sim, a gente segue o que está transcrito nas Escrituras. Então, a gente segue o que está ali. Então, o que fala sobre a vida dele, que está dentro das Escrituras, é o que a gente segue. Entendi. Eu estou falando essas coisas porque é muito importante a gente ter um embasamento de como vocês seguem e como vocês levam para frente, né, o que vocês aprenderam, né? Porque a gente vê que hoje tem muitas pessoas criando coisas também, né? Ah, não, eu acho que eu discordo disso aqui da religião e vou criar uma versão minha, né? A gente tem e Testemunho de Jeová eu sei que existe há muitos anos, né? E as pessoas parece que são realmente bastante fiéis, né? Como é que é isso aí? Vocês realmente são seguidores mesmo, né? Respeitam mesmo, né, a palavra? Sim, todas as Testemunhas de Jeová, elas procuram seguir. É claro que todos nós somos imperfeitos, mas elas procuram seguir de mais perto possível as Escrituras. Porque a gente entende que isso traz felicidade, que isso nos aproxima mais de Deus. Então, a fonte do ensinamento das Testemunhas de Jeová é as Escrituras, é a Bíblia. Então, a gente tenta seguir de perto ela. Isso nos deixa mais felizes, né? Porque quando você segue as Escrituras, você aproxima mais da esposa ou do marido. Você, às vezes, é um marido melhor, é um filho melhor. Por quê? Porque Jesus Cristo ensinava isso.
Ele queria que nós nos aproximássemos de Deus para ser pessoas melhores. E a Bíblia é esse guia. Então a gente segue o que está nas Escrituras. É claro que todos nós somos imperfeitos, mas a gente procura seguir o de mais perto possível as Escrituras. A gente está vivendo um mundo de muito horror, né? Principalmente muito nervosismo, né? As pessoas estão à flor da pele, né? O que você acha que é isso? Você acha que isso é uma coisa natural dos tempos ou tem uma interferência? Interessante que as Escrituras dizem que Deus fez o ser humano com muito amor e carinho. Eu imagino ele, por exemplo, criando as coisas, né? Ele pensou assim, quando foi fazer os céus e terra. Então ele foi criar os céus, a terra. Ele pensou, olha, eu vou colocar o ser humano ali. O que seria bom para ele? Como um pai amoroso. Às vezes não tem um pai que preocupa em fazer o quarto lá para o filho e colocar as coisas bonitas quando o filho vai nascer. Então ele se preocupa com o estudo do filho. Então Deus ele se preocupou com o ser humano. Então antes de criar o ser humano, ele preparou a terra. E quando ele colocou o ser humano, infelizmente, por causa da desobediência desses primeiros humanos, Adão e Eva, o que aconteceu? Nós herdamos o pecado e a morte. E por causa do pecado e da morte, hoje nós sofremos, passamos por dificuldades. Hoje o sofrimento que existe, inclusive que é um dos temas que vamos abordar no Congresso, seja paciente, a imperfeição humana faz com que nós sejamos menos pacientes. Por exemplo, é tão bom quando tem um professor que ele é paciente em ensinar a gente. Então aquelas aulas se tornam agradáveis. A gente quer estar ali para aprender. Agora, quando o professor não é paciente, aqueles momentos deixam a gente triste. Então, hoje o ser humano, por causa da imperfeição herdada, infelizmente ele não é tão paciente. Tem coisas que acontecem com o ser humano que deixa ele um pouco mais com a paciência ou impaciente, fica nervoso à toa. Uma fechada num trânsito é motivo para morte. Uhum. Intolerância total. Total. Então a Bíblia, as Escrituras é para isso. É para nos ajudar a nos aproximar mais de Deus, para que quando Ele cumprir a promessa que a gente faz na oração do Pai Nosso, que Deus fez por meio de Jesus Cristo no Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Aí quando a vontade dele for completamente feita aqui na terra, aí nós acreditamos que coisas tais como sofrimento, entre outras coisas que o ser humano passa, vão deixar de acontecer. Com certeza. Eu vou voltar aí, né, que você falou sobre a criação, né? Uma das coisas que a gente, né, pode refletir aqui também nesse papo, já que nós estamos falando, né, de algo a mais, né, do que a gente está acostumado a ver aqui, né? Porque eu acho que tudo que é espiritual é a mais, né? Que a gente tem lá na criação do mundo, né? Vários personagens. Então eu vou colocar a palavra personagem que você vai entender, né? Tem os anjos, os santos e tudo mais, os santos caídos e tudo mais, né? E vários desses que não concordavam, né, com o que foi criado caíram aqui na Terra, né? E eles estão por aí, né? Então, assim, muita gente não para pensar nisso, né? Muita gente é envolvido, às vezes, por algo do mal, né? E se ele está afastado de Deus, justamente, né, o mal vai se aproximar. Então, eu acho que a questão da religiosidade, né, da oração, né, do trabalho que é feito de um pelo outro, isso é muito importante. E vocês praticam isso, parece que constantemente. Eu vejo que vocês têm os grupos de pessoas que visitam as casas, né? Queria que você falasse sobre isso também. Sim, desde a época bíblica, as Testemunhas de Jeová, como grupo, desde a época dos apóstolos, e até antes disso, a pregação às pessoas, ela acontecia. Então, de acordo com as Escrituras, nós também fazemos isso. Nós vamos até as pessoas para levar a mensagem do reino, a mensagem de consolo das Escrituras. Então, a gente deixa para ela essa mensagem do reino. Inclusive, depois, a gente pode dar os textos bíblicos, né,
para dar base ao que a gente está falando. É uma instrução bíblica de pregar as boas novas do reino. Jesus Cristo, ele deu essa ordem. Em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, 19 e 20, lá fala que nós deveríamos levar o evangelho, ou as boas novas do reino, a todas as pessoas. E é isso que a gente faz. A gente tenta ajudar as pessoas a aprender. Jesus Cristo fazia isso. Os apóstolos faziam isso. Então, nós também, seguindo o exemplo de Jesus, queremos ajudar as pessoas. Tem muita pessoa passando por dificuldade aí, viu? Tem muita pessoa passando por problemas. Pessoas que querem até tirar a sua vida. Então, quando a gente traz a mensagem do reino a essas pessoas, elas recebem o consolo que vem das Escrituras, não da Testemunha de Jeová, da Bíblia, de Deus. Isso ajuda elas a melhorar na sua vida, a querer viver, na verdade, até mesmo ensinar isso para outros. Então, por isso que a gente faz essa obra de pregação, porque é uma instrução bíblica. Otélio, como é que é a receptividade das pessoas nas casas? A receptividade, hoje nós vemos que as pessoas são amáveis, muitas pessoas entendem que a Bíblia é a fonte do ensino das Testemunhas de Jeová, e a receptividade em Sete Lagoas é muito boa. São pessoas amáveis que nos escutam, pessoas que estão passando por problemas, então é muito boa a receptividade. Tanto é que isso se reflete na obra das Testemunhas de Jeová, né? Então, por exemplo, na ficha informativa que eu tenho aqui, inclusive ela me ajuda a me lembrar, as Testemunhas de Jeová dirigem, deixa eu só verificar rapidamente aqui na ficha informativa, para não passar uma informação errada, né? Preciso verificar aqui. Você vai falar do número Isso. local? Aqui, por exemplo, no Brasil, são dirigidos mais de 5.666.996 estudos bíblicos. São estudos regulares que acontecem na casa da pessoa. Estudos regulares. Então, é muita gente... Tá, mas como que isso acontece? Vocês combinam, vocês visitam, a pessoa quer uma visita e vocês vão fazer o estudo bíblico com ela? Isso. Como a gente vai de casa em casa, então tem pessoas que são receptivas da mensagem, elas querem o consolo das Escrituras. Então o que acontece? Ela marca uma revisita, e nessa revisita, se a pessoa quiser, é feito um estudo bíblico gratuito das Escrituras. Então ela aprende de forma gratuita da Bíblia. Se ela não tiver uma Bíblia, a gente fornece uma Bíblia para ela. Esse estudo é bem dinâmico, tem vídeos, tem leituras dramatizadas. Então é um estudo que traz a atenção da pessoa para as Escrituras. É muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ter um estudo desse, pode aceitar que vai ser sempre considerado uma pessoa melhor. Com certeza, é uma ajuda, né, para a pessoa, porque a pessoa às vezes também está lá com dificuldade, ela não está conseguindo nem ler a Bíblia sozinha, né, e vai ler a Bíblia sozinha, não vai entender nada também, né, porque a Bíblia sem o Espírito Santo, você vai ler ela como se fosse de trás para frente, né, então tem isso também. Inclusive, certa ocasião, teve uma pessoa que ela estava para tirar a sua vida. Ela fez uma oração e, por causa dos problemas, né, que estava passando, quis tirar a sua vida. Então, uma testemunha de Jeová bateu na porta da casa dela, ofereceu o estudo bíblico e depois ela teve a oportunidade de contar essa experiência num dos nossos congressos. Que ela estava para tirar a vida, mas por causa do consolo das Escrituras, por causa daquela testemunha de Jeová que bateu na porta da casa dela, claro que foi Deus, né? Que ajudou com que ela hoje tivesse felicidade na vida. Então é para esse tipo de ensino que Jesus Cristo deixou nas Escrituras para que a gente pudesse chegar até essas pessoas. Que bom. Vamos falar sobre o congresso. Como que se dá esse congresso? Quanto tempo que ele já vem acontecendo? Esses congressos, seguindo os mandamentos bíblicos, esses congressos eles aconteciam em Israel, os santos congressos. Então, como a gente segue o que está nas Escrituras, a gente também faz esses congressos, né? Que acontecem uma vez por ano, no nosso caso, uma vez por ano. Tem outros menores, né, que são chamados de assembleias, mas no caso específico dos congressos é uma vez por ano, que se reúnem durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, com um tema específico. E nesse ano... Cada ano é um tema? Isso, cada ano é um tema. Esse ano foi escolhido Seja Paciente. Seja Paciente. Seja Paciente. Está vendo? Está indo já na questão da tolerância, né? Tem razão.
Hoje ser paciente está muito difícil, né? A gente vê que as pessoas matam por causa de 10 centavos. Você já estava vendo uma reportagem, por causa de uma dívida que passou 10 centavos. Então, no trânsito, na escola, principalmente em casa. Na internet, né? Na internet, na rede social, as pessoas estão soltando, né? A internet, a intolerância está muito, né? Por isso que é importante esse congresso. Porque são 3 dias usando matéria bíblica para ajudar as pessoas a entender como ser mais paciente. Então lá tem 92 vídeos que foram preparados, tem 47 palestras, tem canções lindíssimas, inclusive um filme que será apresentado em 2 partes, no sábado e no domingo, que vai ajudar a nós sermos mais pacientes. O que significa ser paciente? Não é só cruzar os braços também e esperar. Então lá vai ajudar a gente a perceber o que eu posso fazer enquanto eu espero com paciência. Inclusive achei interessante que nesse congresso o ponto alto dele são os batismos. Então todos os anos são batizadas muitas pessoas nesses congressos. E gostaria até de fazer o convite, né, a você, a sua equipe, para estar presente nesse congresso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. O congresso vai acontecer aonde, você falou? Na nossa localidade, o local mais próximo é São José da Lapa, na Avenida Marconi Issa, em frente ao Laboratório Globo. Inclusive, no site oficial das Testemunhas de Jeová, que tem mais de 1000 idiomas, você consegue encontrar toda a programação do congresso e o local mais próximo. Quer dizer que vai ser uma data e esse congresso vai existir em vários países e cada região tem o grupo de pessoas que vai para a sua região, vai para esse encontro. Sim, mais ou menos assim? Por aí? Esses congressos acontecem no mundo inteiro, né? Então, são mais de 8 milhões e meio de testemunhas de Jeová no mundo, são mais de 290 países. 3 dias de congresso. 3 dias uma de programação congresso. Grande, né? São 600 congressos aqui no Brasil. Então, essa sessão de congressos acontece em centros de convenções. Esse local é um local próprio das Testemunhas de Jeová. Em torno de 5.000 pessoas presentes lá, muito bem organizado. Tem locais específicos para os idosos, que cuida muito bem dos idosos. Eles têm um local específico perto do palco. Tem indicadores à disposição deles. Indicadores são pessoas que cuidam da organização do local. Então isso tudo ajuda as pessoas a tirarem proveito. Então, em torno de 5.000 pessoas, inclusive, estamos convidando todos os seus telespectadores a estar presentes. Uma pessoa que está nos assistindo, que não é testemunho de Jeová, ela também é bem-vinda ao congresso? Ou é só para quem é testemunha de Jeová? Fantástica essa pergunta, né? Os nossos eventos eles são abertos ao público, em geral. Então não se faz coleta e é totalmente gratuito. Então todas as pessoas podem ir. Se quiser assistir um dia, se quiser assistir os 3, que é o voto que a gente faz, né? Por favor, assista os 3 dias. É muito importante. Até porque tem uma sequência, né? Uma programação em sequência, né? Isso. Ele vai poder tirar mais proveito ainda, né? São pessoas boas que assistem ao congresso, mas se tornar pessoas ainda melhores. Porque nós precisamos de lembretes, né? A gente vai no mercado todo dia. Se a gente não levar uma lista, a gente acaba se esquecendo. Então esses congressos são lembretes anuais de que nós precisamos ser pessoas melhores, ser pessoas que tenham mais paciência para ter mais felicidade na vida. E tem palestrantes também no congresso? Sim. Para ensinar sobre o tema? São várias palestras, né? São em torno de 47 palestras bíblicas nesses 3 dias de congresso. Então, cada congregação recebe uma carta designando alguns anciãos das congregações locais para que façam discursos nesses congressos. Já vem a matéria toda prontinha, eles observam aquela matéria, ajudam as pessoas a entender aquela matéria de uma forma mais simples e assim ajudam as pessoas a serem mais pacientes, que é uma das qualidades que a gente precisa. E pelo que você está falando aí, eu acredito que seja muito positivo você procurar dentro da própria escritura, né, como lidar com essa palavrinha mágica que se chama paciência, né? Porque às vezes você pensa, né, que tem, pode estar na psicologia, na filosofia e tal, né, mas pode estar também em algo mais, né? Como a gente pode estar numa questão espiritual. Como acessar, né? Eu sempre falo que
você precisa de um botãozinho para você ligar aquele equipamento, aquele aparelho ali para a luz acender, né? Então, quer dizer, eu acredito que vocês também devem ter as pessoas já, né, preparadas para fazer isso com as pessoas, pra, né, quando eu digo tocar no aparelho, talvez seria tocar no coração, né? Mexer com o coração da pessoa, né? Tem razão. Essas palestras, por elas serem, a própria Bíblia, por nós acreditarmos que ela é feita pelo o Espírito Santo de Deus, ele usou homens para escrever as Escrituras por meio do seu Espírito Santo. Então, Deus, ele toca as pessoas por meio da palavra dele, a Bíblia. Então, os discursantes ali, eles são só apenas porta-vozes do que Deus tem a passar a essas pessoas. Então, podemos ter certeza que vai tocar o coração das pessoas por causa disso. Porque a informação vem das Escrituras, vem de Deus. E se a pessoa não faz parte, como eu disse, e quer participar, ela não é da cidade, de um outro local, como é que ela faz para ela ter acesso? Vai ter caravanas? Vai ter alguma forma de pessoas, né, de cidades próximas ou vizinhas, né, irem participar? Vocês estão organizando isso também? Normalmente... Ou cada um vai por conta própria? Pode ser feito por conta própria, mas normalmente é feito arranjos nas congregações de ônibus, vans ou até mesmo de caronas coordenadas para que eles consigam chegar a esses locais de congresso. Então, por exemplo, é feito o arranjo de ônibus, por exemplo, em algumas congregações, que estudantes da Bíblia ou pessoas que estão interessadas em ir possam estar presentes. Então, nesse caso, pode procurar no site jw.org, que é o site oficial do Testemunho de Jeová, ou procurar uma congregação local para saber sobre esses arranjos de ir para o congresso. Qual que é a perspectiva sua, expectativa desse congresso, desse nosso aqui regional? Olha, pode ter certeza que essa matéria vai ajudar as pessoas a serem mais felizes, porque ser paciente tem envolvido com felicidade. Porque quando nós somos mais pacientes, nós não ficamos frustrados. Já teve alguns congressos nas semanas passadas, em torno de 5.000 pessoas aqui em São José da Lapa. A expectativa foi alcançada, várias pessoas se beneficiaram desse programa espiritual e saíram de lá, com certeza, falando bem da programação, falando bem do congresso. Então essa expectativa também é para a região de Sete Lagoas. Eles vão gostar bastante. Inclusive eu até me emocionei em alguns vídeos, eu tive presente lá, me emocionei, eu sou um pouco chorão, mas é porque essas matérias, elas realmente tocam o coração, porque é coisa que a gente está no dia a dia, que a gente vive e que a gente passa por aquilo. Tocou bastante. Então se me tocou, eu tenho certeza que vai tocar todos que estiverem presentes lá. Certo. Se alguém quiser, em vez de né, participar onde que você vai, se ele quiser participar em outro, né, é no site também que ele vai achar, não é? Por exemplo, alguém quer participar em Belo Horizonte, eu acredito que Belo Horizonte deva ter também. Sim. Inclusive, é usado também esse salão de assembleias, né? Então ele pode entrar no site jw.org, na aba Congressos, e encontra um local próximo de você. Lá já vai jogar ele para um local próximo. Ou em qualquer lugar do mundo que ele tiver. Se ele entrar no site, ele vai conseguir. Inclusive, esse congresso, só para a gente ter a ideia da grandiosidade dele, ele está sendo aqui no Brasil em 14 idiomas. Língua brasileira de sinais, porque tem colônias, né? E pessoas que falam... Hoje é muito importante a acessibilidade, né? Acessibilidade, bem colocado. Então, tem, por exemplo, em chinês, coreano, língua brasileira de sinais, inclusive línguas indígenas, que a gente acha que não, mas tem muitas línguas indígenas aqui no Brasil. Então esse congresso também está sendo transmitido nesses idiomas. Se alguém quiser, não puder ir, quiser assistir à distância? No caso, esse congresso ele é presencial por alguns anos. Por exemplo, durante a pandemia, esse congresso aconteceu de forma virtual. Mas esse ano, a gente está fazendo ele de forma presencial. Então, se as pessoas desejarem assistir esse congresso, elas poderão estar presentes nesses locais. Tá, então não será transmitido ao vivo? Nesse caso, não. Né? Pode ser que ele fique futuramente disponível no site jw.org. Mas, nesse ano, acontecer presencial.
Certo. Para entrar em contato com vocês, né? Vocês que estão aqui na nossa região, seria no mesmo site ou você tem algum contato? Ou você tem também alguma rede social que você queira deixar à disposição? Possivelmente, as testemunhas de Jeová estão indo de casa em casa, entregando um convite às pessoas, ou deixando na caixa de correio. Mas, no caso, esse site é o oficial das Testemunhas de Jeová. Então, as pessoas precisarem, podem procurar uma congregação local, uma testemunha de Jeová que elas conhecem, ou usar esse site. Certo. Otelho, eu não sei se eu deixei tudo claro, né? Mas se tiver alguma coisa que eu não tiver te perguntado, eu deixo esse espaço livre para você, né, caso você queira passar mais alguma informação. Olha, eu queria muito agradecer. Fiquei honrado, em nome das Testemunhas de Jeová, de estar aqui no seu programa. Fiquei muito honrado mesmo. A grandiosidade já está há muito tempo aí fazendo isso. Então a gente respeita muito. E obrigado pelo convite. Pode ter certeza que aqueles que estão te vendo vão gostar de estar presente nesse congresso. Façam esforço. Hoje é muito importante nós termos paciência. É importante para a nossa felicidade. Nós vamos entender nesse congresso o que significa ser paciente. Você vai gostar muito desse congresso e vai beneficiar muito a sua família. Então não perca esse congresso, seja paciente. E pode até aproveitar para fazer uma viagem, né? Um momento também de descontração, de sair da sua cidade, né? E aproveitar esse momento, né? Ficar um tempo lá no congresso e também passear um pouquinho, né? Experimentar uma culinária diferente, né? Eu acho que é permitido gostoso. Também, né? É muito gostoso. Lá, na hora do intervalo, as pessoas conversam, riem, brincam. Faz amizade. É muito organizado. São pessoas bondosas. É um ambiente diferente. A gente vê que é realmente um ambiente cristão. É gostoso. Ok, obrigado, viu, Taylor? Sucesso para vocês lá, né? Eu espero que realmente seja um encontro maravilhoso, né? Gente, vamos pensar, né, que é possível manter essa paz, né? Manter essa tranquilidade, essa paciência que a gente está precisando. E tá aí, se você anda aí com a cabeça meia cheia, né, meia preocupado, tá na hora de tomar uma atitude, né? Participe do congresso, entre lá no site e você também pode voltar uma nova pessoa. Eu acredito que a gente precisa de boas ações nesse mundo e essa é uma boa ação. E tem um detalhe, não preocupe se você está aí meio perdido, né, sem uma crença, né, ou às vezes tem uma crença, mas não está muito firme nela. Não preocupe com isso, né? Às vezes as congregações, as religiões, elas estão aí atuando, né, para levar o bem para você, que é a mensagem principalmente do nosso Criador. Por isso que você, aproveitando essas oportunidades, você tem uma grande chance de mudança de vida e mudança para melhor, tá bom? Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista. Obrigado, Taylor. Muito obrigado, Santiago. Obrigado. Até o próximo programa, gente.